Olá, boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte, edição desta quarta-feira, 17 de abril de 2013, quarta-feira, o Dia Mundial do Futebol. Hoje nós teremos Libertadores de América, o São Paulo entrando em campo para tentar a sua classificação à próxima fase da principal competição sul-americana. Além de Libertadores, Marina, quais os outros assuntos que vão fazer parte desse programa nessa quarta-feira? Boa noite. Boa noite, Guina. Uma boa noite a você de casa. Notícias polêmicas, né? Crise financeira leva a Guarani a cancelar concentração para poder economizar questões financeiras. Também o presidente da CBF, José Maria Marim, diz que só deixa o cargo depois de morto, né? Então vamos matar, então. Então vamos providenciar isso, assim, então. Resolve um pouco, né? Mais informações também aqui no Rede Família Esporte. Você pode participar conosco pelo facebook.com/Rede Família Esporte e também pode mandar o seu recado pelo nosso e-mail, esporte@redefamilia.com.br. E uma notícia também muito importante: após acertar com o Dedé, o presidente do Cruzeiro mira o Henrique do Palmeiras. E uma pesquisa mostra que o Timão lidera torcidas no Sudeste, aqui na nossa região. E essas e outras informações você acompanha aqui no Rede Família Esporte e fica o convite. Participe conosco até às 8 da noite. Como é que faz, Marina, para o nosso torcedor que está em casa mandar os e-mails, participar ao vivo? Aliás, você está hoje no nosso cenário em 3 dimensões, né? Você está de azul e esse azul faz parte do nosso cenário também. Então você está praticamente inserida dentro desse conceito de cenário novo, né? É o que eu falo, é para quem pode, não é para quem quer, né? Então... Imagina eu aqui, de pé, se fosse azul desse jeito, eu estaria mergulhado aqui dentro desse cara aqui, ó. Quem tá de azul também é o Tevez, também não tira essa camisa dele, né? Bom, mas eu realmente estou combinando com o cenário hoje. É verdade. Espero que tenha combinado, meu modelito. Boa noite, seu Tevez, tudo bem? Boa noite, eu já jantei. Você já jantou hoje? Sim, estou tomando seu cafezinho? Eu estou tomando um cafezinho agora. Boa noite. Como estás? Bien. ¿Estás bien? Estou bem. Muito bem. E o seu River Plate? O River Plate está muito bem. Agora a Boca está... Você não perde a oportunidade de dar uma cutucada no Boca Juniors, né? O Boca Juniors, ele respeita o papai. Ah, respeita o papai. Sim, ele respeita o papai, ele fala, se papai fez de ir para segundona, a gente também vai para segundona. Tchau, tchau, Boca Juniors, vai para segundona. Nossa, que situação. Marina, o nosso telespectador quer participar, e como é que ele faz para participar? facebook.com/Rede Família Esportes, pode mandar o seu recado, as suas sugestões e nós também temos à disposição o nosso e-mail, esporte@redefamilia.com.br. Lembrando sempre que se você perdeu alguma edição do nosso programa, elas estão disponíveis no YouTube, então você pode digitar RF Esporte e ter acesso aos programas que você não conseguiu assistir. É verdade, também, né? O pessoal às vezes em casa não tem oportunidade de assistir, né? Pode. Quer rever algum lance, de repente, né? Ali no seu celular, tá afim de tirar um pouquinho de sarro, dar umas risadas com a gente também. Você tá meio deprimido, né? Aqui é terapia do sorriso, né? Você que tá meio depressivo, meio deprimido, você pode acessar o RF Sport, vai dar risada com o argentino também, não tem problema, que o argentino nos faz rir. Vamos começar o programa de hoje falando da escalação do São Paulo. Hoje uma noite importante. Olha, o que eu encontrei de São Paulo os amigos meus, os meus alunos lá da escola Eli, e o pessoal tá preocupado. Nossa. Muitos não conseguiram dormir essa noite. É sério que eu tô falando, é verdade, é sério. O negócio tá feio. Tá complicado, não, a situação né? tá complicada, eles estão muito preocupados de ficarem fora da Libertadores de América. Você imagina os jogadores. Nossa. Não, e sabe quem deu uma forcinha, inclusive, para os jogadores? Escreveu uma carta, o Lucas, que jogou no São Paulo, escreveu uma carta, depois eu vou comentar também, dando esse apoio moral, né, pro time, né? A gente precisa ganhar. Eu achei tão interessante a participação dele. Isso é importante. Agora, que o pessoal está preocupado, então para dar um pouquinho mais de alegria aos São Paulinos, né? Para que tire essa tensão toda, vamos colocar a escalação, ver se o pessoal aprova a escalação, torcedor São Paulino. Vamos lá, Rogério Ceni, o Paulo Miranda ou o Rodrigo Caio, ainda o técnico Ney Franco. Tem uma dúvida na lateral direita. Entra com o Paulo Miranda? Entra com o menino Rodrigo Caio? Não sabe ainda, no momento antes da partida, ele vai definir com quem que ele vai jogar. Lúcio, Rafael Tolói e Carleto, pelo lado esquerdo, Carleto já recuperado e volta. No meio, Wellington e Denilson. Ganso e Douglas serão os dois meias, até porque o Jadson está suspenso. Osvaldo e Aloísio, esse o 11 São Paulino no 4-4-2 para enfrentar o Atlético Mineiro. Não sei, o São Paulo precisa da vitória. Em compensação, além da vitória
que ele terá que fazer, depende também da atual situação do outro confronto, que será no mesmo horário do The Strongest da Bolívia. Então, o São Paulo tem que vencer a partida e torcer para que não haja vencedor também nessa partida. Situação complicada. A partir do momento que você deixa de fazer, se você depende de outros resultados, é porque deixou de fazer alguma coisa. O São Paulo realmente deixou de fazer pontos dentro de casa, isso é muito importante. Deixa eu mandar um abraço para o Bernardo Pita, né, o nosso diretor de imagens, né, o Bernardo Pita, que está voltando hoje, né, das suas longas férias. Aliás, o Pita foi pro Mato Grosso, pescou um peixe lá de 15 quilos. Nossa. Ele falou que tirou foto. Fora do pescador? Então, né? Vamos ver, tomara que seja bom. Mas eu pedi pra ele, Pita, traz um peixinho pra nós, mas não trouxe nada. Nem o espinho do peixe ele não trouxe pra mim. Brincadeira, viu, seu Pita? Seja bem-vindo, Pita, o excepcional diretor de imagens aí com a gente novamente pra nos abrilhantar ainda mais. Vamos falar agora do Atlético Mineiro, adversário de São Paulo. O Atlético fez o último treino, né? O Galo Mineiro fez esse treino, então, antes da viagem para São Paulo. E o zagueiro Hever e o atacante da equipe do Cruzeiro, o Jô, falaram da importância e das dificuldades para o duelo de hoje contra o São Paulo no Morumbi. Põe na tela. Na manhã desta terça, o Atlético fez o último trabalho antes da viagem para a capital paulista. Nesta quarta, às 10 horas da noite, o Galo encara o São Paulo no Morumbi pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já classificado e com 100% de aproveitamento, o objetivo do Atlético é a vitória. Sem dúvida, acho que nós estamos indo para São Paulo em busca de um objetivo que assim como os outros jogos que nós fizemos fora de casa, que é buscar a vitória. Nós sabemos que será um jogo totalmente diferente dos jogos que nós enfrentamos na Libertadores, principalmente fora de casa. Uma equipe que tem muita qualidade, jogadores que pode desequilibrar a partida, então temos que ter o máximo de atenção. No treino de hoje, uma atividade técnica para os atletas. Cuca relacionou 20 jogadores, entre eles o atacante Diego Tardelli. Artilheiro da equipe na temporada com 8 gols, Jô diz que o Galo precisa jogar com inteligência. Quando você elimina um time que não São Paulo, acho que é sempre bom, né? Porque é um time que incomoda, mas o fato de eu ter jogado no Corinthians aí já tem um tempo, não tenho mágoa, não tenho raiva de nada de lá, né? Mas é sempre bom, um time que é sempre bom ganhar, que fica marcado, entra para a história, enfim, tudo isso envolve num jogo desse. E nesta terça, o técnico Luiz Felipe Scolari convocou 3 jogadores do Atlético para o amistoso da seleção brasileira contra o Chile, dia 24 de abril, no Mineirão. O lateral direito Marcos Rocha, o zagueiro Hever e o meia Ronaldinho Gaúcho. Tá aí, então, informações do Atlético Mineiro. Obrigado ao pessoal da TV Galo, né, que nos proporciona essas imagens legais que a gente possa aí compartilhar com o torcedor do Atlético Mineiro, que é muito grande aqui no nosso estado de São Paulo. Um grande abraço ao povo mineiro que também assiste a Rede Família de Televisão na sua programação e compartilha também o nosso Rede Família Esporte. Um grande abraço ao povo mineiro. Ô, povo bom, povo, né, que eu gosto bastante. Já estive várias vezes em cidades, tem amigos meus que têm chácaras, sítios em Minas Gerais. Realmente uma cidade maravilhosa, um povo hospitaleiro divino. Vamos falar agora da escalação do Atlético Mineiro, né? O Atlético que pega o São Paulo daqui a pouquinho. Vamos lá, Vitor, Marco Rocha, Hever, Leonardo Silva e Richarlison. Pierre, Leandro Donizete, Luan e Ronaldinho fechando o quarteto. Diego Tardelli e Jô. Falei que o Diego Tardelli ia jogar ontem, né? Falei, isso aí é tudo conversinha. É só pra dar uma de miguezinha. Então a gente viu aqui, ó, Vitor, Marco Rocha, Hever, Leonardo Silva e Richarlison. Pierre e Leandro Donizete, os 2 volantes, vão ter a incumbência de marcar o meio-campo do São Paulo. Luan e Ronaldinho vão fazer essa bola para chegar no Diego Tardelli e no Jô. E o grande nome tá aqui, ó, Jô, que vem fazendo de gol esse cara aqui. É alto, bolas aéreas. O São Paulo tem dificuldade nas bolas aéreas. Precisa tomar bastante cuidado com o Jô. E o Diego Tardelli é um jogador rápido, já jogou no São Paulo, sabe como jogar diante do seu ex-clube. Por isso mesmo o Atlético Mineiro vem forte para essa partida do técnico Cuca.
Temos ainda algumas informações também, Marina? Por então, favor. aquela forcinha do Lucas, vou ler então o pessoal de casa, os São Paulinos, que ficaram muito contentes, inclusive, com a declaração que o Lucas fez, dando aquela força, né, aquele apoio moral para o São Paulo. Ele disse assim, olha, estou aqui para desejar sorte a vocês, amigos, e dizer que acredito muito nessa classificação. O Atlético Mineiro tem uma equipe muito grande, muito boa, mas sei que o São Paulo tem também um excelente elenco. Todos estão concentrados e focados, esperando essa partida. Tenho fé e acredito nessa classificação. Pelo histórico, quando o Santos foi campeão pela última vez, também não foi boa pela primeira fase, mas se recuperou e ficou com o título. Futebol é assim. Uma boa sorte a todos. Grande abraço, minha galera. Esse tá aí, foi tá o mandando, recadinho né? do Lucas, né? Tá Dando aquele certo. apoio moral para o São Paulo. Ele bem que gostaria de estar aqui, mas hoje defendendo um outro clube, um grande clube lá da França, o Paris Saint-Germain, e sorte para ele lá. O pessoal do Atlético Mineiro tá ainda questionando, o pessoal, mas Guina, e o Josué? O Josué não está inscrito na Libertadores da América, que chegou agora recentemente no Atlético, não pôde ser inscrito para essa fase, poderá ser inscrito para a próxima fase. Bernard também. O que acontece, Guina? Por que o Bernard não está escalado? Está com problemas físicos, né? Está machucado, está se recuperando. Então, Bernard e Josué não poderão enfrentar o São Paulo para essa partida. Para a próxima partida, o Atlético Mineiro já está classificado, aí sim poderá se utilizar do Bernard. Deixa eu mandar um grande abraço para a Daiane, né? A Daiane, que é a esposa do Sidney Boro, que está fazendo aniversário hoje, o Sidney Boro, que é o nosso cinegrafista aqui. Falei para ele, Sidney, entra no programa, manda um beijo para sua esposa, né? Manda um abraço para ela. Mas ele falou, Guina, eu travo o negócio meio atrás das câmeras, operando a câmera, o negócio de ir na frente, não consigo. Então, nós estamos sendo o portador dessa mensagem para você, Daiane. Que Deus possa te dar muitas alegrias, muita saúde também, para aguentar o Sidney Boro, que não é fácil. Nós aqui não aguentamos, você imagina você que convive mais tempo com ele. Brincadeiras à parte, um grande abraço a você, que Deus possa lhe dar muitas alegrias também, que a saúde em primeiro lugar, que você possa ter muita saúde para cuidar de todos os afazeres aí da casa, você como excelente profissional também, eu não tenho dúvidas que ao lado de Sidney Boro, vocês formam um casal realmente maravilhoso. Um beijo a você, um beijo ao Sidney Boro também, que não pôde estar aqui, porque diz que não consegue ficar na frente das câmeras. A gente entende, né, Marina? Fazer então, o quê? Né? Vamos lá então. GP, vovô Gepeto, conhecido como vovô Gepeto. Vamos falar da crise da Portuguesa, né? Ontem a Portuguesa acabou enfrentando o Naviraense. Ai, meu Deus do céu, e foi desclassificada da Copa do Brasil. A desclassificação prematura da Copa do Brasil para o Naviraense foi o estopim para as pretensões de dar a volta por cima. Depois das últimas notícias negativas que estão rodando aí no Canindé, como o 7-0 sofrido para o Comercial na última rodada do Paulista, agora veio mais uma enxurrada que acabou levando o sonho dos portugueses. Vamos ver essa matéria. Mais uma vez a Portuguesa decepcionou seus torcedores. Isso porque a Lusa foi desclassificada da Copa do Brasil pelo então desconhecido Naviraense. Bom, não tão desconhecido assim. Em 2010, também pela Copa do Brasil, a equipe sul-mato-grossense levou uma goleada histórica. Jogando na Vila Belmiro, a equipe levou um passeio do Santos e voltou para Naviraí com 10 gols na bagagem. Na Copa do Brasil desse ano, a Portuguesa tinha como meta ir avançando na maior competição nacional de clubes, com o propósito de esquecer o mau momento vivido no Campeonato Paulista da Série A2. No último jogo, os 7-0 sofridos para a equipe do Comercial de Ribeirão Preto parecia ser o fundo do poço para a Lusa. Só parecia. Não conseguindo sair do 0-0 com o Naviraense na casa do adversário no jogo de ida, o objetivo passou a ser ganhar o jogo de volta, que aconteceu ontem no Canindé, e não levar gols, já que o gol fora de casa é o critério de desempate na competição. E foi justamente esse critério que decretou a eliminação prematura, e por que não dizer histórica, na Copa do Brasil, já que a Portuguesa de Desportos já viveu dias de glória, como vice-campeonato brasileiro de 96, quando a equipe comandada por Candinho perdeu a final para o Grêmio. Longe de ser a Lusa do vice-nacional, a equipe de hoje ainda convive com salários atrasados e um problema muito comum nos clubes brasileiros: a má qualidade da gestão administrativa. No jogo de ontem, mesmo com o gol do argentino Arraia empatando aos 31 minutos do segundo tempo, depois de estar perdendo para a equipe de Naviraí, que abriu o placar já na segunda etapa, com gol de Paulo Sérgio, a torcida lusitana bem que tentou apoiar,
Mas o apito final do árbitro colocou mais uma mácula na história desse clube, outrora com tanta evidência e hoje em tamanha decadência. Portuguesa 1, desclassificada da Copa do Brasil. Naviraense, que avança e pega o Paysandu, também 1. Que situação da Portuguesa. E a Portuguesa, que praticamente é o segundo clube da maioria dos torcedores da capital, né? Hoje amarga essa situação complicada. E que tristeza na hora. Portuguesa, Guarani de Campinas, são clubes tradicionalíssimos e que fazem campanhas pífias, né? Isso tudo em detrimento de má administração. São exemplos de como não se deve fazer uma administração no futebol, são exemplos claros, né? A Portuguesa, grande por si só, um clube fantástico, mas que passa por problemas sérios. E o Guarani também de Campinas, campeão brasileiro, e acaba tendo situações como essa. Vamos falar do Guarani, né? Já que nós citamos o Guarani nessa situação. O Guarani que recebe o Confiança do Sergipe hoje, daqui a pouquinho, às 8h30, aqui no estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira, estádio da Internacional, até porque o Brinco de Ouro da Princesa está interditado e por isso mesmo o Guarani de Campinas acaba vindo jogar aqui. E se não bastasse toda a situação do Guarani, né? Aí não consegue nem ter dinheiro para trazer o pessoal para hospedagem, tudo. Que situação, rapaz. Eu fico tão triste quando eu vejo um clube tão tradicional como esse passando por dificuldades, mas vamos lá. Renan, Marcinho, Paulão, Montoya e Marquinhos. Wellison, Wellington, Cadu e Everton, Eric e Fernando Gaúcho. O Guarani acabou perdendo para o Confiança 1-0 lá no Sergipe e agora terá que vencer por uma diferença de 2 gols se quiser passar. Uma diferença de acabar vencendo por 1-0 também, estará tendo que decidir isso nos pênaltis. Agora, não pode tomar gol, porque se tomar gol aqui, aí a vaca vai pro brejo com chifre e tudo. Você tem informações também, Maria? Olha, a crise financeira do Guarani realmente é muito grande e assustadora, né? Tanto para a diretoria quanto para os torcedores também. Então, para economizar, a diretoria Alviverde abriu mão de concentrar o elenco antes das partidas próximas a Campinas, né? E com essa iniciativa dos jogadores não precisarem se hospedarem nos hotéis aqui da região, então o que acontece? Eles vão estar economizando aproximadamente R$10 mil em cada jogo. Então, é um valor pequeno, se for ver, em relação ao clube, né? Mas já é uma iniciativa de tentar reter essa... Não adianta nada economizar 10 mil, o time já está caindo, o time está numa situação complicada. O único fato de você dar um pouquinho mais de ânimo, de estímulo a esse time é justamente a Copa do Brasil. Então, por que não? Por que não dar conforto para os jogadores? Vamos colocar na tela também a escalação do Confiança, né? O Confiança que vem para São Paulo para tentar desclassificar o Guarani de Campinas. Jefferson, Valdo, René, Valdson e Renan. Luan, Richardson, não é Richarlison, é D com D mudo, Richardson, Oliveira. E o Alisson, ele escreveu perfeitamente correto, só estou corrigindo para o pessoal não achar, mas é o Richardson, não. Richardson, tá certinho aqui mesmo. Oliveira e o Wallace, da Silva e Diego Neves, num 4-4-2, o técnico Fael Júnior, que conhece aqui o estado de São Paulo, já trabalhou aqui por esse estado, e justamente sabe como deter o ímpeto do Guarani caso isso seja necessário. O Confiança que vem com a vantagem de 1-0 e pode empatar por qualquer diferença de gols que vai levar essa vantagem, essa classificação para Sergipe. Marina, você quer que o Tite fique? Olha, eu acho que seria uma grande oportunidade se o Tite partisse realmente para a Europa, sabe? Pensando ao meu ver, para ele, pensando na cabeça dele. Isso, na carreira dele. Agora você, no seu íntimo, como uma grande corintiana. Agora não, no meu íntimo eu gostaria muito que o Tite ficasse. Pois bem. As redes sociais, a torcida corintiana já se manifesta com a notícia do possível interesse da Inter de Milão em contar com o técnico do time paulista. O atacante Emerson Sheik lidera entre os jogadores o movimento Fica Tite. Vamos ver. Durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira, Sheik se encarregou de liderar o movimento entre os jogadores para que o técnico fique no Brasil. Descontraído, mostrou um cartaz com o pedido Fica Tite. Mas se porventura for verdade, primeiro eu torço para que ele fique, porque é um excelente treinador. O Tite consegue ser um pouco mais do que treinador. Ele agrega muito mais, acho que, para o Corinthians e para os atletas.
Tite comandou a volta do Corinthians à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Levou o time aos títulos da Libertadores e ao do Campeonato Mundial. Ele sempre escala quem está melhor, ele sempre fala isso aqui, né? Sempre acompanha aqui as entrevistas dele aqui e ele sempre fala que quem tiver melhor vai jogar, ou seja, qualquer tipo de elogio que eu fizer aqui para ele não vai influenciar em nada na minha escalação. Ainda bem que o Sheik sabe disso, né? Reconhece isso. Agora, falando um pouco a parte disso, o que esse treinador, o que o Tite vem fazendo com o Corinthians, né? Poucos treinadores conseguem fazer. Por que isso? Eu vou dizer isso. Não é porque é o Corinthians, não. Se tivesse outro time, nós estaríamos também elogiando essa atitude do Tite. Ele consegue, o Corinthians tem hoje vários jogadores que, querendo ou não, teoricamente, tinham tudo para ser problemáticos no Corinthians, justamente pela personalidade. Né? Você tem vários jogadores ali de nível de seleção brasileira, fortes em personalidade, um deles é o Emerson Sheik, e que hoje vêm jogar no Corinthians, e estão jogando há muito tempo no Corinthians, sabendo que hoje são titulares e que amanhã podem ser reservas. O próprio Emerson Sheik enalteceu essa atitude do treinador. Ele é muito transparente, ou seja, vai jogar com ele aquele que estiver em melhor fase física e técnica. Não tem diretor nenhum que vai botar o dedinho no vestiário. Eu conheço muito bem o Tite, e ele é um treinador que não permite isso, tanto é que dirigente não desce no vestiário, e ele não permite que dirigente nenhum fala assim, ó, eu preciso que você escala esse, ou algum empresário chega e fala, eu preciso que você escala esse ou aquele. Se todos os times tivessem um treinador como esse, e vocês sabem de quem eu estou falando, não preciso ficar falando muita coisa, ou que deixam jogadores influenciarem na escalação, que ficam pedindo para a contratação desse ou aquele, ou que ficam exigindo que a escalação seja essa ou não, o time hoje estaria em melhores condições. Então, tomar bastante cuidado as administrações de clubes e alguns jogadores que se metem a escalar time, que essa função é única e exclusivamente do treinador e de sua comissão técnica. Somente deles. O que eles devem fazer dentro de campo é apenas cumprir taticamente aquilo que o treinador faz. Se quiserem outro cargo, que o façam depois de encerrarem a sua carreira. Não preciso dar mais detalhes sobre isso, vocês já devem estar falando sobre o que eu estou falando, e a atual situação reflete muito um pouco disso que eu estou comentando também, e eu não quero entrar muito na polêmica sobre isso. Vamos ao rápido intervalo, a primeira parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica tranquilo aí. Muito mais para você daqui a pouco.